Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, sejam bem-vindos ao Pod Povo, podcast que conversa com a população macaense. Hoje a gente vai tratar de um assunto que é pertinente em todo mês do ano. A gente vai falar sobre o autismo, mais especificamente sobre a aba, né? Sobre como tratar, como identificar, como diagnosticar. Daqui a pouco a gente está voltando às aulas e também a gente vai tratar um pouquinho sobre isso, sobre como isso se apresenta na escola, como agir, como tratar uma criança. E hoje eu recebo Fernanda Lima, psicóloga novinha, mas já me ensinou bastante coisa aqui, já trouxe bastante bagagem de conteúdo. E a gente vai bater um papo bem esclarecedor. Por isso eu peço para você que, antes de mais nada, se você não segue nossas redes sociais, siga, né? Ativa a notificação, comenta, compartilha. Além do Pod Povo, nós temos na nossa programação uma série de conteúdos que com certeza vai atender a sua necessidade, vai trazer valor e conhecimento para você. Temos a sessão do dia, que é da Câmara, né? São as sessões da Câmara de Macaé. Agora elas estão suspensas, mas daqui a pouco, em fevereiro, estaremos de volta com tudo que acontece por lá, por dentro do plenário, tudo que acontece relacionado à nossa cidade. Então, vale a pena você seguir, você curtir, compartilhar. E vamos para a nossa conversa. Tudo bem, Fernanda? Tudo bom, Joyce? Muito obrigada por aceitar participar comigo, para poder trazer esse esclarecimento aí. Muito obrigada também, né, por esse convite, essa participação, para trazer um pouquinho para a população sobre esse tema, né? Para as mães atípicas também, para toda a cidade. Eu acredito que é só acrescentar, né? Claro. Fernanda, eu já te agradeci, mas antes de mais nada, por que eu decidi trazer agora? Eu sei que é em junho ou julho que você falou, que é um mês que a gente trata do autismo, mas primeiro a gente tem aqui prestes a inaugurar uma clínica de autista em Macaé, uma casa do autista em Macaé, que inclusive, eu não sei se é o projeto do Cezinha, mas eu sei que ele é um vereador que é muito ativo na questão PCD. E isso pra gente, além de um orgulho, é uma necessidade, né? Que todo mundo tenha acesso ao cuidado, não só à informação, mas ao cuidado, né? Que é caro, a gente sabe que é caro. Então, para começar, eu queria que você falasse o que seria o ABA. Como que é? O que é o ABA? Como que se apresenta? O ABA é a análise do comportamento aplicada, né? O ABA é a ciência ABA, que ela vai investigar o comportamento para que a gente possa trabalhar no espectro autista. Não só no autismo, mas o ABA também é indicado para muitos transtornos do neurodesenvolvimento. E aí nós vamos observar os comportamentos, trabalhar com reforço positivo, né, para saber que comportamento a gente pode reforçar para aquela criança e também fazer com que ele tenha uma interação melhor nos aspectos sociais, cognitivos, de comunicação, tudo isso. Então, o ABA vai ajudar a criança a melhorar nesses aspectos cognitivos, sociais. Então, com o ABA, com a análise aplicada do comportamento, essa criança vai conseguir lidar de maneira mais funcional com as questões que ela apresenta, né? Então,
um paciente atípico, TEA, tem essa dificuldade no social. Então, na terapia, a gente vai trabalhar isso. Regulação emocional também, porque o TEA tem muito essa questão da irritabilidade, às vezes, né? Então, nós vamos trabalhar também esse emocional, a lidar com as emoções, tudo isso. E ele é mais... O ABA eu coloco naturalista, porque ele vai ser para cada um. A gente não pode generalizar, né? Porque cada paciente é um paciente. Apesar de todos ter o espectro autista, cada um vai ter sua individualidade. Mas né? o ABA, no caso, não é só para autista? Não, ele pode ser utilizado, a ciência ABA, em outros aspectos do neurodesenvolvimento também. Tanto é que a gente tem nutricionista ABA, TO, tudo isso, né? Tudo com essa especialidade, que é a análise aplicada do comportamento. Muito bom. E sobre o autismo, como que eu sei? Por exemplo, TDAH, ele pode usar a ciência ABA também para trabalhar. Só para poder... Não, tudo bem. Agora, como que você para entrar nesse universo do autista, né? Porque é muito grande. Hoje a gente já se fala mais, mas como a gente estava falando, às vezes a pessoa cresce com transtorno, desenvolve outras coisas como depressão. Exatamente. E você não teve esse diagnóstico. Como que é feito esse diagnóstico? O que é autista, na verdade? O transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Esse transtorno do neurodesenvolvimento, ele tem 80% genético, o cargo-chefe é a genética, e desenvolvimento intrauterino, aí 1% do desenvolvimento intrauterino. O que seria esse desenvolvimento? Dentro do útero, o uso do diácido valproico, mas é bem pouco, que é achado em anticonvulsivantes, antidepressivos, por isso que a gente pede que às vezes na gravidez não use antidepressivos. Genética, pode ser pelos genes dos pais, do pai e da mãe, ou por mutação. O próprio bebê ocorre mutação e vem. Então, é 80% dessa carga genética. Como que a gente vai conseguir observar? Então, é aquela criança que às vezes não tem uma interação social, esse parte da comunicação, tem um interesse mais restrito a certos... um hiperfoco. Ele tem gosta muito disso aqui. E é esse interesse mais restrito. E um prejuízo significativo na comunicação e no social. Às vezes uma criança muito... que fica muito no ambiente dela, não se socializa tanto com outras crianças. Então, muitas vezes a escola nos chama por conta disso. Essa criança não faz tanta interação, fica mais no seu ambiente, no seu mundinho. A função do brincar, ele não traz aquela imaginação, não é tão imaginativo. Então, são pontos que a gente acaba percebendo. Tem alguns outros pontos, o andar na ponta do pé, movimentos estereotipados, às vezes a fala em terceira pessoa, não é eu quero isso, fulana quer isso, ela coloca o nome dela. Então, são alguns indícios que a gente pode se atentar. Enfileirar coisas por ordem de cor, tamanho. Então, o profissional, quando ele bate o olho, ele acaba conseguindo identificar, né? Por isso que é tão importante você se atentar e colocar nas terapias e o multidisciplinar também, né? Fernanda, você estava falando da fala, dessa questão da comunicação. O que seria o normal de uma criança começar a falar, por exemplo? Assim, com os 2 anos, ela já tem que estar com a fala ali, formando algumas frasezinhas. Então, ela já, 1 ano e pouquinho, isso já é o esperado, né? Que ela já traga algo. Uma criança com 3 anos que não faz frases, que não... já está um pouco, né? Ela já teria que vir a uma fono, a uma psicóloga... Porque todo mundo hoje, cada criança tem seu tempo. Sim, cada criança tem seu... Mas nós temos os marcos do desenvolvimento. Cada um desenvolve de uma forma, mas nós temos o tempo esperado para falar, nós temos o tempo esperado para andar.
Então, e o quanto antes esse diagnóstico precoce, melhor o desenvolvimento, né? Então, assim, mas ela está no tempo dela. Sim, mas a gente tem um tempo esperado para fala, nós temos um tempo esperado para locomoção, né? Eu acho que sim, né? Eu ia falar se pode acontecer da pessoa, às vezes, não procurar o recurso ou ajuda por não querer aceitar o diagnóstico. Muito, porque muitas vezes os pais estão naquela fase da negação, de não aceitar. Eu olho, mas eu não quero ver. E aí isso prejudica muito no desenvolvimento, porque os níveis de suporte, eles podem migrar. Muita gente não sabe isso, mas os níveis de suporte podem migrar. O nível 1 de suporte, ele é um suporte substancial. Ele é um suporte mais leve, né? Não é que ele seja leve, porque ele tem muitas comorbidades que vão trazer a necessidade ali. Então, o 2 e o 3. O 3, que é o suporte que mais precisa de um amparo. Então, vamos supor que você tem um filho no nível 2, né? Que é o moderado, de suporte moderado. Aí você não entra com intervenção, não entra com tratamento, ele pode ir para o 3. Então, esses suportes podem migrar. Ele vai evoluindo o quadro. Isso. Se não tiver a intervenção necessária, ele pode ter alguns prejuízos e aí, em vez de ir para o 1, que seria um nível, ele acaba indo para o 3, que precisa de um suporte maior. Tem dentro de casa como a gente identificar sinais, alguma coisa assim que a gente possa identificar, ou que a gente pelo menos que deixa a gente em alerta, porque... Isso, tem. É aquela porque criança... pode ser e não pode não ser, né? Sim, pode ser e pode não ser. Precisa de um olhar clínico, né? De um profissional da área. Mas é aquela criança que ela brinca, mas não faz a função imaginativa, ela não faz aquele função do brincar com aquele brinquedo. Às vezes pega um brinquedo e fica rodando, tem uma preferência em aquele certo tipo de brinquedo. Às vezes, o que acontece? Rotina, tem que ter uma rotina, não consegue sair, tem que seguir aquilo de qualquer forma. É uma criança que não interage com outras crianças. Quando você chama, ela não atende. Você chama Maria, Maria, Maria não olha. Então, você está chamando, mas aquela criança... O autista também, ele é uma criança que você vai chamar, ela não vai atender. Tem eu lembro de uma novela que passou muito tempo atrás, que a gente via, isso tem muitos anos, que a gente via realmente que a criança ficava fazendo movimentos para frente e para trás, e ela não tinha, era como se ela vivesse no mundo dela. No mundo dela, movimentos estereotipados, ela tá ali no mundo dela. Ela, quando vem outra criança, ela acaba não interagindo tanto. E na terapia é o que ela vai desenvolver, a interação com o outro, social, ela conseguir lidar com as emoções, tudo isso. Então, uma criança que está em terapia, ela vai desenvolver o social. Por exemplo, a criança não olhava no olho, ela veio fazer a terapia, hoje ela já tem esse social de olhar no olho, de atender as intervenções. Então, a terapia ajuda muito no desenvolvimento. Você tem 2 anos que trabalha na área, Isso. né? Desses 2 anos que você trabalha na área, quais são os maiores desafios que você vem enfrentando? Os maiores desafios é fazer com que a família continue fazendo isso em casa. Porque a terapia, ela é uma vez na semana, às vezes. Então, a gente precisa fazer com que a família faça essas intervenções também, né? E ter uma equipe multidisciplinar. Fonoaudiólogo, TO. O que é o TO? O TO é o terapeuta ocupacional, né? O psicomotricista, psicopedagogo. Então, nós precisamos de todo mundo, porque o TEA, ele vai ter muita restrição alimentar, né? Muita seletividade. E essa seletividade, vai ter coisas que ele vai comer, vai ter coisas que não. Então, precisa de uma nutricionista. Por exemplo, vai ter muita prisão de ventre. Então, tem alimentos que precisam ser evitados. É uma criança que não vai no banheiro regularmente.
O sono também é muito comprometido, porque é uma criança que tem mais agitação noturna. Então, às vezes, precisa de um neuropediatra para passar um fármaco, uma melatonina para ajudar. Tem uma irritabilidade alta, né? Então, precisa trabalhar na terapia essa irritabilidade, esse controle emocional. E também, às vezes, uma medicação, né? Que ajude. A risperidona, por exemplo, é uma das medicações usadas no TEA. A risperidona não é para TEA, a risperidona é para irritabilidade, tudo isso. Mas na população autista, ela se deu muito bem, porque ajuda a criança a ficar mais tranquila, menos irritada, porque às vezes tem aquele aspecto mais agressivo, tudo isso. E é importante. Então, é todo esse amparo. Quando esse aspecto ele já vem agressivo desde cedo, é mais fácil de identificar do que quando é esse nível mais modesto? Porque aí você vê, algo está acontecendo, vou levar na terapia. Então, o nível 3 de suporte você já identifica mais, porque é mais... segue os critérios ali bem claros do DSM, que a gente vai seguir o DSM-5. Então, o nível 3 de suporte vai até mudar a nomenclatura, vai se tornar um só. O que é esse DSM? Você falou DSM-5? O DSM é um manual diagnóstico dos transtornos, né, mentais, o que a gente vai seguir para poder laudar aquele determinado aspecto autista ali, por exemplo, seguindo o DSM-5. Então, nos critérios se encaixou. Então, pode ser que seja de fato. Então, nós vamos precisar do psicólogo, neuropediatra, para fechar o diagnóstico do quadro, né? Fechar aquele quadro. Sim. Então, o que acontece? Ele seguiu o DSM, os critérios. Então, é mais fácil. Quando é o nível 3, é mais visível. Quando é o nível 1, não é tão visível. Mas, se você tiver um olhar clínico, você consegue identificar. Eu fiquei na dúvida, assim, porque muitas vezes a gente vê criança que elas têm mais energia, né? Elas são mais... Muita gente fala que pirraça. Pode ser o autismo se apresentando ali no meio daquela agressividade, aquela falta de comunicação, como você falou, né? Aquela impulsividade. Aquela impulsividade, a falta de não saber se expressar. Pode se apresentar nessa pirraça, nessa... porque aí não tá sabendo lidar no âmbito emocional, que precisa trabalhar. Mas, para que fique atento, preciso me atentar. Realmente esse interesse restrito, esse interesse fixo e restrito a algo, né? Esse hiperfoco em algo ali, que é esse interesse muito restrito e fixo. E essa dificuldade na comunicação e interação social. Meu filho, fui chamada na escola porque meu filho não está interagindo com os coleguinhas, está ficando mais no cantinho dele, então é preciso investigar. Não digo que sim nem que não, porque tem que ter uma investigação. Tem que ter as sessões, tem que investigar, tem que ter o relatório da escola, a psicóloga tem que ir na escola também. Mas é uma criança que fica mais no mundinho dele, é uma criança que não faz a função do brincar, não tem aquela função imaginativa, é uma criança que não interage com outras crianças e tem alguns interesses restritos ali. Então, é preciso observar com mais cautela. Fernanda, na escola, é claro que a gente tem evoluindo, a gente vem evoluindo na questão de auxiliares, né? Mas é necessário. Eu pedi para poder você falar da importância desse auxiliar ali na escola e... Quero que você fale como profissional se realmente essa integração com os outros alunos oferece acesso ou se isso, de repente, atrapalha no desenvolvimento mental e... mental. O TEA, ele tem que ter essa interação social, isso é bom para ele. Tanto é que na terapia nós vamos desenvolver esse social. Esse social é ótimo, é o que ele precisa. E a T, ela vai estar ali para acompanhar ele nas atividades curriculares durante o dia, né? Ajudá-lo na regulação, porque às vezes fica mais irritado. O barulho também é uma questão muito... Então, isso não atrapalha o fato de estar com muita criança?
teria que ter tinha que ter menos alunos, né? Um ambiente mais especializado ali. Mas a interação para ele é importante. Barulho, tudo isso. Então é bom usar abafador, né? Para que ele consiga ficar melhor naquele ambiente. E ter a AT que acompanhe para ajudá-lo também. É importante demais. Então, o TEA é um AT. E o TEA, ele vem com comorbidades, né? Isso não é muito falado, mas o TEA, por exemplo, uma criança com espectro autista, ele pode vir com uma comorbidade TDAH, né? Déficit de atenção e hiperatividade. Ele pode vir com uma comorbidade do TOD, transtorno opositivo desafiador. Então... Não conhecia esse. É aquela criança que não aceita regras e limites, ela... é mais difícil de lidar. Então, o TEA, ele geralmente não é só autista. Ele é autista com alguma comorbidade, um TDAH, um TOD. Então, o TOD a gente vai precisar trabalhar limites, um DI. O que é um DI? É deficiência intelectual. A deficiência intelectual, ela pode ser adquirida por algo que aconteceu, a criança desenvolver essa deficiência intelectual. O autismo não. Você nasce ou com não. Autismo. Ou você nasce com autismo ou você nasce neurodesenvolvimento atípico ou não. O DI você pode desenvolver. E existe confusão do autismo com alguma outra doença mental, assim, que as pessoas fazem na hora de diagnosticar algum erro, alguma coisa assim? Se tiver um bom olhar clínico, eu acredito que consiga diagnosticar o autismo. O que às vezes não vem é o que, às vezes, essa comorbidade ela não é anotada, vem só o TEA, mas o TEA vem com uma comorbidade, um TDAH, um DI, que é deficiência intelectual, ou um TOD, que é o opositivo desafiador. Qual a idade seria assim mais fácil de você identificar o paciente? Assim, mais velha é mais fácil, mas nem tão fácil também. Mais velha é mais fácil? Vai depender muito, porque ele já tem a mais velha, ele já tem uma interação maior, né? Então, você já vê que aquela interação ali não está acontecendo tão bem. Mas, por exemplo, com 2 anos, você já pode, com um olhar apurado, você já pode observar. É uma criança que você vai chamar, não vai intervir, né? Você chama, ela não olha, com 2 aninhos. Então, você já consegue. O quanto antes você diagnosticar, melhor. O quanto antes você diagnosticar, melhor. Mais velho, ela já vai trazer outras questões alinhadas ali. Eu não digo que seria mais fácil alguma idade. Eu digo que, se você está com dúvida, leve para o profissional, independente da idade. O quanto antes, melhor. Porque a intervenção precoce é a melhor coisa, porque você já vai intervir antes, né? Eu não sei se eu vou estar falando por coisa que às vezes a gente imagina, ou se é um fato que acontece. Mas eu acredito que, de repente, muitas pessoas não procurem esse suporte pela inacessibilidade em relação ao valor, aos custos. E você estava falando também da dificuldade que você enfrenta de oferecer um serviço por conta de repasse de plano de saúde, essas coisas. Quais são as dificuldades do profissional e desse pai, dessa responsável que sabe que precisa procurar o apoio, a ajuda, mas não tem recurso financeiro? Então, o que acontece? Os planos de saúde hoje, o repasse, ele não está tão legal. Então, os profissionais, muitas vezes, optam por não trabalhar com plano de saúde. E aí, migram para o particular. Que fica mais caro. Que fica mais caro, onde o valor, às vezes, é inacessível. Então, profissionais fazem valor social para que ajude, né? É importante que a cidade também tenha esse amparo. Por exemplo, essa casa do autista hoje vai ser muito importante para a população, porque tem muitas mães que não têm esse acesso às terapias, não tem essa condição, né? Então, precisa. Hoje, o autista também tem
alguns direitos, né? Ele tem o direito de um acompanhante, ele tem o direito de um valor ali que ajude, né? Uma ajuda de custo? Uma ajuda de custo. Seria tipo pensão, INSS, alguma coisa assim? Com um valor ali estipulado para ajudar nessas terapias. Tratamento. Então, são os direitos que o autista tem e que ele deve exigir, né? Então, é um dos direitos que ajuda as mães atípicas, os pais atípicos a lidarem com esse processo. E a negligência, assim, a negação, e acaba gerando a negligência. Mas a negação, ela não é de início, ela não pode continuar. Porque se você não aceita, acaba que você não trata. E se a gente sabe o que é, a gente consegue tratar. O diagnóstico nada mais é que um caminho para você poder desenvolver. Recebi um diagnóstico do neurodesenvolvimento de TEA. É um caminho que a gente vai conseguir saber o que fazer, o que seguir. Recebi um diagnóstico de TDAH, déficit de atenção e hiperatividade. Agora eu sei o que fazer. E não usar esse diagnóstico como uma muleta, não. É só pra gente incentivar e saber o que fazer dali em diante, né? Existe preconceito, Fernanda? Existe, porque aquela criança, ela é atípica, ela é do neurodesenvolvimento, mas ela é como todo mundo. Ela tem necessidade, ela tem emoções, então a gente precisa ter paciência e inclusão. É exatamente o que a gente precisa, é incluir aquela criança ali como todas as outras, porque ela não deixa de ser, ela não é porque ela tem ela é neurodivergente ali no neurodesenvolvimento. Todos somos diferentes, né? Todos nós somos diferentes, então não tem por que ter esse preconceito com o outro, né? Por que você escolheu se especializar com ABA, Fernanda? Eu escolhi, assim, o ABA e a psicologia por conta dos comportamentos. Eu gosto muito de estudar os comportamentos e como eles acontecem. Então, assim, eu brinco que nos reforçadores, quando a gente testa os reforçadores, o que é reforçador? Reforçador, eu ia perguntar. O que é reforçador para uma pessoa e o que não é? Estudar o comportamento, isso foi o que ganhou meu coração, né? Que foi o que reforçou o meu comportamento, que é o que eu gosto de fazer. Como os comportamentos acontecem, por que eles acontecem, como que a gente pode desenvolver, né? O que a gente pode fazer. Então, foi o que me trouxe para esse âmbito, né? Parece uma pergunta bem boba que eu vou falar, mas eu acho que dentro quando envolve saúde mental, emocional e tudo que a gente não conhece, o óbvio precisa ser dito, né? Isso. Tem cura? O autismo tem cura? O autismo não tem cura, mas ele tem tratamento, né? Ele tem tratamento que é com a terapia ABA, com o multidisciplinar, neuropediatra, TO, psicopedagogo, tudo isso. Ele tem tratamento. Então, é como eu falei, os níveis de suporte, eles podem, né? Do 3 pode ir para o 2 com os tratamentos necessários, com as intervenções necessárias. E tudo que a gente quer é que ele consiga se tornar uma pessoa mais dependente, aprenda a lidar com suas emoções, faça um social, né? Faça esse social, desenvolva esse aspecto. Então, é o que a gente busca, né? Mas com as intervenções necessárias, ele consegue evoluir bastante. Você acha que hoje é mais difícil para a família lidar ou com a própria pessoa? Ou a própria pessoa lidar com esse transtorno? Para a própria pessoa vão ter alguns aspectos, porque, como eu falei também, o som, né, vai ser algo que vai ali trazer um certo incômodo, a irritabilidade, às vezes a impulsividade, ele vai ter que aprender a lidar com essas questões. O social, às vezes, essa interação, porque nós hoje fazemos a interação social, mas para um autista, essa interação social vai demandar muita energia. Então, no final, ele pode estar mais cansado de se socializar. Esse social precisa ser desenvolvido. E o TEA pode ter mais comorbidades, como ansiedade, né? Então, isso precisa ser trabalhado
Para a família, é lidar e aceitar e entender, né? Para que possa ajudar também nessa interação. A gente estava falando antes da gente começar sobre muitos adultos, né, que crescem com autismo sem saber que são autistas e acabam desencadeando aí a depressão e outras coisas mais. Como que ele tem como sozinho se autodiagnosticar? Então, vamos supor que ele não foi diagnosticado precocemente, né, e acabou chegando na fase adulta e aí recebeu um diagnóstico de TEA. Mas aí, por exemplo, ele não teve um diagnóstico não teve oportunidade ou não esteve com um psicólogo que, olha, eu acho que você tem TEA e precisa tratar. Ele sozinho, ele consegue fazer essa autoanálise? Então, ele pode perceber algumas demandas e procurar o psicólogo. Ele pode, assim, eu escuto barulho me incomoda muito. Eu vejo que esse social para mim é muito difícil. Então, quando o adulto procura com essas questões, ele também já está mais ansioso, já está em outros processos. Mas ele pode procurar, sim, não foi diagnosticado precocemente. Então, quando ele procura mais tardiamente, ele já tem outros pontos ali a trabalhar, né? De repente, uma pessoa assim que começa a fazer coisas e não conclui, pode ser mais... Aí o TDAH, por exemplo, déficit da hiperatividade, atenção e hiperatividade. Ele começa a fazer coisas, não termina, aí já é outro transtorno no neurodesenvolvimento, mas o autista pode ter o TDAH como comorbidade, né? Porque o TEA, ele pode ter algumas comorbidades, como TOD, TDAH. Por exemplo, a menina, você diagnosticar o TEA na menina é mais difícil. Porque a menina, ela vai adquirindo estratégias para ela lidar. Por exemplo... Camuflar? Camuflar, exatamente. Ela camufla bastante. Por quê? Porque, assim, a menina, ela vai repetir mais. Então, vamos lá. Vamos supor que tem esse aspecto social, mas ela vai repetir falas, ela vai ter o social mais desenvolvido, vai olhar mais no olho. Aí você vai pensar, mas ela não tem TEA. Mas se você olhar no olhar clínico, pode ser que seja uma criança atípica. Vamos supor, tem uma sensibilidade a barulho, esse social... está sendo mais difícil. Os dois pontos é o social e esse interesse restrito, né? Para que a gente possa entrar. O social e interesse restrito ela tem. Ela não interage tanto, mas ela consegue camuflar. Ela geralmente é uma criança mais tímida, é uma criança que fica mais no mundinho dela, é uma criança que não interage tanto com outras amiguinhas e tem um interesse muito grande em algo. Então, ela consegue camuflar mais a menina. Por isso que é mais difícil, por isso que a gente vê mais diagnóstico em meninos, mas não que não tenha, é porque é mais difícil. Mas aí ela tem sensibilidade auditiva, ela não faz a função do brincar, não faz a função imaginativa, ela empilha, ela pega em fileira por ordem de cor, tamanho, faz movimentos estereotipados, alguns sons. Então, são alguns pontos que você pode observar. Mas a menina, ela acaba camuflando mais, né? Então, por isso esse olhar clínico do profissional. A gente estava falando, antes de começar o podcast, sobre a questão do uso de tela, né, em relação. E hoje em dia a sociedade, num todo, né, ela está muito doente, está muito ansiosa, tudo é depressão. A gente se autodiagnostica com um monte de coisa. A gente vai lá na prateleira, busca aquilo que a gente quer. Não, eu acho que eu tenho isso. Não, eu estou ansiosa. Sem... quão prejudicial a gente está. Diagnosticar, se medir. Eu vou pedir para você falar porque a gente está tendo agora. O governo sancionou a lei de proibição do uso de celulares na escola. Macaé, desde o ano passado, quando a gente estava na Câmara, já se falava dessa proibição. Já temos escolas municipais que não aceitam o uso de celular dentro de escola. Mas o quanto isso é prejudicial fora da escola?
Porque hoje nós temos o CID-11, né? Lançou agora o CID-11, antes era o CID-10. E no CID-11 já vem o transtorno por jogos eletrônicos, por game, né? A criança fica muito entretida naquele mundo e só fala daquilo, e só quer vivenciar aquilo. Então, hoje, no CID-11, nós temos até esse transtorno gerado pelos eletrônicos. E as crianças estão tão inseridas ali na tela, ficam mais de 1 hora por dia na tela, tem vezes que ficam 3, 4 horas numa tela, que o desenvolvimento, ele acaba sendo prejudicado, né? Aquela criança, o tempo que ela poderia estar se desenvolvendo, ela está na tela e acaba ficando tardiamente, né, em certos aspectos que ela deveria estar desenvolvendo. Muitas vezes a gente pensa, mas será que essa criança, ela está falta de estímulo, ou essa criança tem algo do neurodesenvolvimento? Porque é tanta tela ali que a gente já tá mais difícil perceber. Ou é do neurodesenvolvimento, ou é a falta de estímulo. Falta de brincar, falta de estimular. Porque atrofia um pouco a mente. Exatamente, porque só na tela tá tudo pronto ali. Você tá olhando e tá vendo. Você não precisa forçar o seu cérebro a pensar, a estimular. Então, acaba que a criança fica ali o dia todo na tela e isso não vai desenvolver, vai gerar uma série de fatores, né? Eu tenho 2 pequenos em casa, um de 10 e uma de 10 e um de 8. E não dá para poder estar o tempo todo. Eles têm celular também, como eu falei com você, minha irmã também trabalha com aba, então ela me dá uma travada, olha, tanto tempo de tela. Inclusive, ela falou que são 2 horas máximas de tela por dia. Vou pedir para você confirmar isso. E uma dica prática do que eu posso fazer ou direcionar para eles fazerem para poder... eu, como pouco tempo que tenho, não está precisando estar ali em cima o tempo todo, e eles também não estão acabando fugindo para a tela por falta de companhia, falta de atenção. Qual atividade, de repente, que eu posso propor? Vocês podem colocar combinados, né? Tem até umas planilhas que você pode comprar na internet. Ajeitou o quarto, fez a tarefinha, leu um livro, tomou banho. É o reforço positivo. Se você ticar toda essa sua agenda de tarefas, nós vamos fazer algo que você goste. Tempo de qualidade com a criança. Você arrumou sua cama, você fez suas coisinhas. Então, nós vamos jogar esse jogo da memória juntos. Tempo de qualidade com eles, né? E a tela realmente restringir ali o máximo que puder para que possa correr melhor o desenvolvimento. Então, é trabalhar combinados, porque, assim, experiência no consultório. Quando eu faço combinado com as crianças, eles cumprem. E aí, a gente precisa cumprir também, porque, poxa, você falou que se a gente fizesse direitinho, a gente ia jogar jogo da memória juntos. Aí eu não cumpro, aí aquela criança desestimula, não confia em mim, poxa vida. Então, e acaba que isso atrapalha no caráter dele também, né? Poxa, minha mãe que tá me ensinando então, que tem que fazer alguma coisa, ela não cumpre, por que eu vou cumprir? Exatamente. Então, fazer combinados. Olha, vamos fazer assim, se você me ajudar a fazer as tarefas, arrumar sua cama, tomar banho, escovar o dente direitinho, no final, nós vamos brincar juntos aqui, jogo da memória, todo mundo. Você cumpriu o seu combinado? Perfeito. Então, vamos jogar juntos. Não cumpriu? Não deu? Então não vai dar para jogar juntos. Esse era o nosso combinado. Vai ficar chateado? Vai. Por que você está chateado? Acolhe, mas ele vai entender. Como conversar? É tão difícil conversar com criança. Mas é importante. Por exemplo, tá numa birra. Deixa a criança lá que ela... Não. Deixa ela se acalmar, acolhe ela. Por que você tá assim? O que está acontecendo? Você está com raiva? Qual a emoção que você está? Tô com raiva. Por que você está com raiva? E aí ela vai trazer. Ela respira, bebe uma água e consegue resolver da melhor forma, né? Nunca agressão física ou verbal, sempre conversando e acolhendo que dá certo. Fernanda, agora com essa
inauguração dessa casa do autista que está vindo aí, qual é o benefício que você enxerga nisso e o que você acha fundamental ter numa casa de autista, você como um profissional da área? É só benefício para a população, né? Essa população que precisa do acesso, as mães atípicas, os pais atípicos, vão conseguir dar esse tratamento às crianças para desenvolver cada vez mais. E também, se precisar, diagnosticar precocemente, o que é muito necessário, né? E o que eu acredito que não possa faltar é a equipe multidisciplinar. É o que realmente ela precisa nos oferecer, que é o fono, TO, psicopedagogo, porque às vezes o autista vai vir com esse verbal precisando ser desenvolvido. Tem autista que não, que o verbal é ali desenvolvido. E tem autista que vai precisar de um fono para poder desenvolver mais o verbal. Então, fono, psicopedagogo, nutricionista, TO, tudo isso, né? Mas vai ser só acrescentar. Acredito que as famílias atípicas aí vai ser ótimo para o desenvolvimento. E é um grande ponto para a cidade, né? Um marco muito grande, excelente. A gente sempre precisa de passar por uma dor para a gente entender a dor do outro. Exatamente. Às vezes a gente não se coloca no lugar do outro. Então, a casa do autista vai ser ótimo para as mães aí atípicas, né? Que precisam desse amparo, que às vezes não tem como, mas e precisam de um amparo. Então, a gente precisa acolhê-las, né? Foi até bom você falar, porque às vezes você procura um psicólogo e você tem a direção do psicólogo, mas como você falou, são várias outras pessoas, né? Várias. Que a gente precisa ter acesso e a gente acaba esbarrando na burocracia. Exatamente. Porque você demora para poder marcar, quando tem vaga, porque você nunca consegue. Os exames, eu não sei quais exames, eu até vou pedir para você falar para a gente quais são os exames que são feitos, né, além desse diagnóstico clínico. Mas eu acredito que muita coisa também não deve ser barato. Então, assim, para o fechamento diagnóstico do TEA, ele pode ser fechado com observações, né, do neuropediatra, juntamente com o psicólogo, essa equipe multidisciplinar. Então, só com observação pode ser fechado um diagnóstico do TEA. Mas, nós temos o quê? A observação, os protocolos também, que eles vão utilizar para fechar, né? E a avaliação neuropsicológica também muito importante. Então, vamos supor, uma criança mais velha está com os aspectos ali, ela não tem essa interação e essa comunicação social, ela tem interesses restritos, ela tem sensibilidade sonora. Aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos investigar, né, o clínico, multidisciplinar, todo mundo, e eu posso encaminhar para uma avaliação neuropsicológica. Ela vai fazer uma avaliação neuropsicológica com o neuropsicólogo, né, psicólogo com uma pós ali em neuro, e você pelo menos mais 11 sessões de intervenção, de aplicação de testes, e aí vai fazer a avaliação neuropsicológica. E também o aspecto clínico. E os protocolos que eles também vão utilizar, né? Tem o ADIR, que também é um dos protocolos utilizados. O que é o ADIR? É baterias de testes que utiliza para mensurar, né? Mas só o aspecto clínico, de você ter o multidisciplinar, você pode diagnosticar ali, né? O pediatra, o neuropediatra, ele pode observar e fechar um laudo, mas também tem esses outros recursos, como avaliação, né, tudo isso. Fernanda, a gente hoje está falando de autismo, mas a gente eu acredito que tem vários outros problemas. O que você acredita que precisa ser falado e você não escuta as pessoas, de repente, falando muito dentro desses transtornos mentais? Precisa de fato as intervenções, o quanto antes o psicólogo. Hoje a psicologia, ela, graças a Deus, ela tá mais, as pessoas estão mais abertas. Antes as pessoas se fechavam muito.
Mas hoje as intervenções, as pessoas já conhecem mais divulgação sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, para que a população consiga entender, para que esse preconceito não... Né, você vê mais acolhimento. Mais acolhimento em tudo. Porque que acontece? Nós ainda temos muito preconceito, né? Então, esse preconceito ele precisa ser quebrado. Por exemplo, quando a gente está com a glicose alta, nós tomamos a medicação para glicose, né? Para regularizar ali, insulina. E a mente, ela é um órgão como todos os outros, como o fígado, como o pâncreas. E às vezes a gente precisa de fármacos que vão atuar nisso, né? Como o TDAH, por exemplo. TDAH, às vezes, ele vai precisar de um fármaco para atuar na concentração, no foco, controle de impulsos. E vem muito esse preconceito. Mas vou tomar uma medicação assim como a gente toma para o coração, para o fígado, para o pâncreas. O cérebro é um órgão como todos os outros. Tem ele que conduz tudo. Eu acho que na escola mesmo tem muito disso, né? Do colega, fulano tá tomando não sei o que, doido. A gente tem muito disso. Então, a gente precisa tratar muito isso. Trabalhado muito. Então, as medicações é algo que, como, por exemplo, quando você está com febre, você toma um remédio para febre. A mente é um órgão como todos os outros. E ela que conduz tudo. Se a gente não cuida dela, a gente acaba nada funciona, né? Realmente. A gente está chegando ao final do podcast. Eu te agradeço muito pelos esclarecimentos. Gente, tem muita coisa que a gente não sabe ainda e até perguntar é difícil. Olha, até perguntar é difícil porque quando você não vive a situação, você acaba repetindo perguntas que outras pessoas fizeram, mas até perguntar, porque é um universo muito grande, mas até perguntar quando você não está dentro do contexto é difícil. Mas eu te agradeço por todos os esclarecimentos. É ótimo, porque quanto mais a gente traz, mais a população fica também inserida nesse assunto e consegue observar ali, né? E trazer, lidar melhor. Então, eu falo assim, que a dúvida da mãe é sempre o caminho ali. Mas se tô com dúvida, eu levo eu levo ali no profissional. Então, se me der um alerta, será que meu filho pode ter UTEA? Eu não perco tempo, eu levo, porque a intervenção precoce é o melhor que pode acontecer, né? Queria que você fechasse o que você quiser falar sobre o tema ou sobre o seu trabalho, como te encontrar, como te localizar. Porque, como eu perguntei para você no começo, como que a gente acha um profissional que é tão difícil, né? Habilitado, tão difícil aqui em Macaé. Como que a gente faz para poder entrar em contato, para a gente chegar até você? Pode entrar em contato, tem o meu número, aí pode agendar, né? Marco as consultas, eu atendo ali na Imbetiba, então Você atende social também? Atendo social também, caso precise, pode entrar em contato. Pode falar o valor? O social, assim, vai muito da necessidade do paciente, né? A gente está aberto ali a ajudá-lo, então eu não vou estipular um valor, porque se ele vir, né? Fernanda, eu posso pagar tal valor no social, então vamos fazer dessa forma, né? Então, eu acredito que é só acrescentar, não é um padrão estipulado. No social, a gente vê de acordo com a necessidade da pessoa. Né? É uma troca. Exatamente, é uma troca. Porque eu penso assim, valor é só consequência do trabalho bem feito. Se a gente faz com amor, se a gente faz com carinho, se a gente faz com zelo, o valor vai ser só uma consequência, isso é o de menos. Então, se você faz bem, com carinho, pelo que você está fazendo ali, pelo outro, aí isso é só acrescentar. E não é o fator principal. Não tem como você mensurar o valor de alguma coisa pelo preço que você paga. Não. E na clínica é tão gratificante, as mães, os pais, eles vêm, traz uma lembrança, traz algo ali, né, pelo cuidado que você tem com o filho. Então, isso já me traz uma gratidão, uma felicidade assim que não tem tamanho. Então, é o que eu penso. Um trabalho desenvolvido bem, ele tem consequências reforçadoras, né?
O valor é só algo... Tá? Obrigada a você, Joyce. Fiquei muito contente com esse convite. Gente, a gente está chegando ao final desse Pode Povo, né, que a gente trouxe aqui uma informação que é utilidade pública. Então, por favor, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. A gente, como mãe, independente dos nossos filhos serem autistas ou não, a gente precisa de conhecimento, porque para a gente instruir nossos filhos como lidar com os amigos. Não é, Fernanda? Como lidar com as pessoas. E como a gente lida também com o próximo, porque eu posso ter, o nosso colega de trabalho pode ter, e a gente não saber, e ele não saber disso. Então, informação abre portas, né? Abre caminhos. Eu agradeço demais para quem assistiu até aqui. Peço que compartilhe com o máximo de pessoas, que sigam nossas redes sociais, comente. E sugestão, pode dar sugestão, pode mandar dúvidas, porque a gente está sempre... geralmente, a maioria das pessoas que vem aqui participam duas vezes ou mais, tá, Fernanda? Então, a gente faz um segundo debate, a gente faz uma roda de conversa se for necessário, chama um pai, chama uma autoridade pública, para poder a gente trazer para você aquilo que atenda a sua necessidade da melhor forma possível. Eu agradeço demais. Muito obrigada. A você e a vocês, e até a próxima. Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.